Olá, pessoal! Hoje minhas titias irão falar sobre o escritor português José Saramago. Vocês estão a fim de aprender? Vamos lá! Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre o escritor José Saramago. Ele nasceu no ano de 1922, no dia 16 do 11, e morreu no dia 18 de 6 de 2010. Bom, Saramago ele foi um escritor português, romancista, teatrólogo, poeta e contista. Ele foi funcionário público, diretor literário e jornalista e tradutor. Nessa parte de funcionário público, ele foi da saúde E da Previdência Social. Ele nasceu na cidade de Azinhaga, no Concelho de Golegã, em Portugal, e morreu na cidade de Tias, na Espanha. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E o Prêmio de Camões. A primeira obra que deu início foi A Terra do Pecado, em 1947. Ela foi considerada a obra de estreia dele na literatura. Ao longo de sua trajetória literária, José Saramago explorou diversas áreas da literatura, entre elas a poesia, a crônica, os contos e o teatro. Bom, na trajetória de Saramago, ele teve algumas que mais se destacaram, como A Noite, de 1979, nos contos Objeto Quase, 1978, Poética dos Cinco Sentidos, 1979. Na poesia, teve os Poemas Possíveis, de 1966, Provavelmente Alegria, 1970, e nas crônicas Oeste Mundo e do Outro, 1971. Na obra A Noite, de teatro, ele tem como cenário uma redação de jornal, na noite de 24 para 25 de abril de 1974, e essa obra recebeu o prêmio da Associação de Críticos Portugueses. Ele tem uma bibliografia um tanto extensa, mas essas obras são as mais importantes e nós iremos dar ênfase na obra O Ensaio da Cegueira. Gente, nessa parte iremos falar sobre o Ensaio sobre a Cegueira, que é a obra de José Saramago, de 1995, e ela é meio que uma crítica à sociedade em geral. Nessa obra, o Saramago ele não dá nomes para os personagens, ele não coloca diálogos sem pontuação, como diferente das outras obras que a gente está habituado. Como a Amanda disse, os personagens não têm nomes, eles são chamados pelas características dele, por adjetivos, pelos seus modos de vida. E o leitor, ele só vai perceber isso lá para metade do livro, porque o autor, como a Amanda disse também, ele não usa pontuação, ele usa mais vírgulas, então fica uma coisa extensa, o que acaba tirando a nossa atenção para isso. Ele também não menciona datas e nem a cidade que ocorreu essa epidemia de cegueira. Então a gente vai contar um pouco a história. Tudo começa com um rapaz que é conhecido no livro como o Primeiro Cego. Ele estava no sinaleiro esperando o farol ficar verde, só que antes de ficar verde, ele dá um grito e fala: "Estou cego". E nisso chega um outro rapaz e oferece ajuda para ele, para poder levar ele até na casa dele, ofereceu ajuda. Aí nisso, quando ele chegou na casa dele, o rapaz estacionou o carro em, sei lá, ele não sabia onde, e quando se deu conta, ele tinha sido roubado. O livro, ele mostra a luta pela sobrevivência e abre os olhos do leitor para a realidade do mundo. O primeiro cego, que foi ajudado pelo rapaz, que levou ele até a casa dele, acabou sendo roubado por esse rapaz. Esse rapaz
agiu de má fé e acabou roubando o carro dele. Essa cegueira não é considerada aquela cegueira Normal, normal. que nós estamos habituados a ver. É conhecida como cegueira do mar de leite. É como se eles estivessem Mergulhando numa piscina de leite, eles enxergavam tudo branco. Bom, depois da tragédia do primeiro cego, ele procurou o seu amigo, ele procurou um oftalmo, e nisso o oftalmologista pediu para que ele pudesse voltar no outro dia para fazer uma série de exames, pois medicamente falando ele não tinha achado nada. Ele estava sem sombra de dúvida que ele estava realmente cego pela situação em que ele se encontrava, mas só que não aparentava nada, porque o olho dele estava normal. Nisso, quando ele voltou, ele foi para casa e ligou para uns amigos dele, que é médico, e o amigo dele começou a pesquisar sobre a questão e ele ficou cego só de pesquisar. Então ele ficou assustado, ligou para o Ministério da Saúde para informar que havia uma epidemia de cegueira, mas eles não deram ouvidos. Ele foi, contou para sua esposa que tinha ficado cego. Só que antes o Ministério mandou uma ambulância para a casa do primeiro cego e para poder levá-lo para a quarentena. Só que antes disso, na parte do ladrão, que roubou o carro do primeiro cego, ele falou assim, nossa, será que Deus vai me castigar por eu ter roubado o carro de um cego? Dito e feito, ele foi lá e ficou cego. Também tem uma rapariga, que fala no livro Rapariga, que dá como entender como uma prostituta de luxo. Ela estava no meio de situações sexuais e quando ela estava finalmente, ela pegou e falou assim, nossa, foi tão bom que eu não tô nem enxergando. Aí que ela se deu conta que ela já estava cega. A partir disso, várias outras pessoas começaram a ficar cegas. Entre elas, o homem com quem a rapariga esteve, o policial que tirou ela do hotel e assim por diante. Nisso, o governo interveio e publicou uma nota falando que colocariam todos que ficaram cegos e quem esteve em contato com eles em quarentena em um manicômio. E lá eles proibiram de eles saírem de lá, pois infelizmente era um lugar abandonado, não tinha higiene nenhuma, não tinha nada do básico, não tinha nada. Era dividido em duas alas, a ala que estavam os cegos e a ala que estavam os que entraram em contato com eles. À medida que eles foram se cegando, foram passando para a outra. Conforme as pessoas foram se cegando, como eu disse, elas foram sendo transferidas para outra ala. Lá, o primeiro cego percebeu que o ladrão se tratava do rapaz que ajudou ele e que acabou roubando o seu carro. Nisso, eles entraram em um conflito, eles saíram rolando pelas camas numa briga. E o garotinho estrábico, o menino estrábico, que estava na sala do médico, quando o primeiro cego foi lá, que também contraiu a cegueira, estava com vontade de fazer xixi. Então a rapariga levou ele ao banheiro e todos foram junto. Lá, o ladrão se aproveitou da situação e passou a mão na nuca e nos seios da rapariga. Isso deixou ela desconfortável, ela se sentiu ofendida, pegou o seu sapato e jogou nele e acabou ferindo a sua coxa. Começou a sair muito sangue e a mulher do médico, vendo essa situação, o menininho já não precisava mais ir no banheiro porque ele acabou fazendo xixi nas calças. Então a mulher do médico resolveu pedir ajuda aos guardas, pedir algum medicamento, alguma coisa do tipo. E eles se recusaram a ajudar. Eles foram dormir. No dia seguinte, o ladrão, rastejando com dor,
resolveu pedir ajuda novamente para os guardas. Nisso, o sargento acordou e levou um susto e acabou dando um tiro na testa dele. Logo em seguida, ele não deu a mínima, chamou os outros cegos para pegar o corpo e enterrar perto da cerca, como estava nas regras. Então, nós podemos ver que essa obra passa muito a mensagem de luta pela sobrevivência, a situação do caos, e a gente deixa a pergunta: será mesmo que a gente precisa de ser cego para enxergar a essência que existe em cada um?